Olá pessoal, muito boa noite. Vamos falar de um assunto muito interessante hoje a respeito de carreira, a respeito de valor pessoal, é porque boa parte da nossa autoestima está relacionada à nossa autoeficiência, tá bom? E nossa autoeficiência, ela depende muito daquilo que a gente se propõe a fazer, para você saber se você está se sentindo eficiente ou não. Então, algumas coisas são muito importantes e a gente vai trazer essa reflexão aqui, porque somos aquilo que percebemos. Você já teve aquela sensação de estar só repetindo as coisas? Por exemplo, chegou segunda-feira, acordar, desligar o despertador daquele jeito e trabalhar, se mover, se produzir e tá atrasado e parece estar repetindo. Toda segunda-feira tá virando a mesma coisa, ou toda terça-feira tá virando a mesma coisa. Você já teve aquela sensação das situações se repetirem, o tipo de relacionamento que você está envolvido, ou você só atraiu um tipo X de pacientes? Pois é. Acontece que não é a experiência que se repete. O que se repete é a nossa forma de ver a experiência, a nossa percepção sobre a experiência. Esse é um ponto muito importante, porque a partir dele a gente vai trabalhar a nossa relação com o trabalho, a gente vai trabalhar a forma como a gente vê a nossa profissão, a gente vai trabalhar, ampliar essa nossa percepção e tirar as coisas dessas caixinhas, porque quando eu coloco tudo dentro de muitas caixinhas, as coisas tendem a se repetir. As coisas se repetem porque nós temos uma personalidade, né? Uma realidade pessoal, que é baseada na forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente age. Bem, acontece que se não há uma mudança, um desenvolvimento, uma nova elaboração da forma como a gente pensa, da forma como a gente sente, da forma como a gente age, a gente tende a ver as situações sempre do mesmo jeito, a perceber o mundo sempre do mesmo jeito. E o mais grave de tudo, quando a gente não entra num aspecto reflexivo a respeito da forma de pensar, sentir e agir, a gente acaba absorvendo a forma de pensar, sentir e agir dos nossos pais, dos nossos núcleos de relacionamento. E daí a coisa empreteja mesmo, porque a tendência apocalíptica das pessoas é de pensar de uma forma pejorativa a respeito de tudo. E daí você, que batalhou bastante para passar no vestibular de medicina, que era o curso do seu sonho, você lembra disso? Tanto que você batalhou para entrar naquela faculdade, tanto que você se dedicou, de repente você entra e já começa a lidar com um monte de gente falando assim, que a medicina não é mais a mesma, que tudo é diferente, que os planos de saúde, isso e aquilo. Aí depois tem aqueles que vão falar para você que a rede social acabou com a medicina. Aí depois tem aquele que vai falar de invasão de mercado. E daí as pessoas com esse aspecto apocalíptico de falar das coisas começam a colocar você, cristalizar aquele seu sonho lindo, que foi a faculdade que você entrou para fazer, e você sai com a ideia toda truncada. Aí você sai com a ideia truncada, já com valores estabelecidos. Aí você começa a ter sua ideia, o seu sonho cristalizado dentro do padrão de crenças das pessoas que você vai conhecendo no meio do caminho, que usualmente são pessoas frustradas. E aí vem uma coisa interessantíssima. Preste atenção no que você está aprendendo dentro de todo lugar que você estiver. Tem uma máxima délfica, tá? Que ficava escrito lá no templo de Delfos, que é: saiba o que aprendeu. Então você está fazendo uma aula, você está numa mesa de bar com os amigos, escuta o que os seus amigos estão dizendo, o que o seu professor está dizendo, o que o seu influenciador está dizendo, e saiba o que aprendeu. Porque senão você sai captando ideia dos outros, aí você vai chocar como se fosse um ovo seu, aquela ideia, e depois você vai jurar que aquela ideia é sua e que ela nasceu de conclusão de fatos. E não de uma ideia que foi jogada ali para você. Especialmente quando você está num lugar de ser aluno, como eu digo sempre os meus alunos aqui no Fellow, uma pós-graduação, um Instituto de Ensino e Pesquisa, nós temos alguns cursos, e principalmente no nosso curso extensivo, que é o Fellow, eu trabalho bastante com esse aspecto da atenção dos alunos. Preste atenção no que você aprendeu com essa aula, o que você está carregando disso para você, porque se você não prestar atenção nisso, daqui uns dias você está falando que tem medo de um ativo, tem medo de um procedimento, sem saber nem de onde esse medo nasceu. Então assim, preste atenção nesses pequenos spots que vocês vão observando e percebendo. E vamos ampliar aqui um pouquinho a nossa relação com o trabalho. E eu trouxe um poema que está no... é um livro que está todo em prosa poética,
do Khalil Gibran, que é o Profeta. Eu gosto muito. E tem uma parte que ele fala a respeito do trabalho. Perguntam para ele tá indo embora do lugar que ele tá, e antes disso ele vai fazer uma reunião com as pessoas e vai falar sobre alguns temas que as pessoas têm dúvidas, né? Então daí perguntam para ele sobre o trabalho, e eu achei interessantíssimo o ponto de vista dele. E, bem, vou trazer um pouco disso para dividir com vocês, porque o nosso trabalho, dentro daquilo que a gente faz, nós trabalhamos com beleza. Tá? Nós trabalhamos, para quem estiver assistindo essa aula em qualquer outro momento que não seja esse, para contextualizar, estamos falando especialmente com médicos que trabalham com estética ou que querem trabalhar com estética, e o nosso trabalho é muito sério. Porque trabalhar com beleza é trabalhar também com desenvolvimento humano. Sim, porque a busca por beleza é a busca por si mesmo, não é nada de fútil. Pelo contrário, essa ideia de fútil que colocam com estética é uma ideia de pessoas extremamente materialistas e que classificam como útil somente aquilo que está relacionado a bem de consumo, a poupar. E não tem nada disso. Tá? É totalmente útil porque faz bem para a alma, porque a beleza é a linguagem de Deus. E eu te convido agora a refletir a partir da sua percepção, porque nós repetimos a nossa percepção sobre a experiência. Tá? E na hora que eu mudo a forma como eu percebo a experiência, eu posso mudar de fase, eu posso ir passando de um lugar para o outro, eu saio desse lugar circular e começo a me desenvolver numa espiral para cima. E a relação com o trabalho é uma das coisas mais pesadas, cheias de tabus que a gente tem hoje. E a nossa relação com o trabalho, ela pode ser baseada num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso, tá? O ciclo virtuoso, gente, é aquele na qual você vai se desenvolvendo. Na hora que você vai desenvolvendo virtudes dentro daquilo que você está trabalhando. E pensa que hoje dentro do nosso consultório, o paciente chega e você pode simplesmente fazer como nos consultórios normais fazem. O paciente vira um número e daí você vai lá e o paciente fala, eu tenho um canto da boca caída. E você chega lá e fala para canto da boca caída eu tenho esse laser, eu tenho essa técnica de injeção. Tá, beleza. Você fez a função, entregou para o cliente aquilo que ele estava buscando, tá? Mas existe uma história por trás de um canto de boca caída. Existe uma história relacionado ao modelo de personalidade do paciente, a forma como esse paciente pensa, sente e age no mundo. Existe um motivo pelo qual ele começa a usar muito a musculatura acessória e puxando a boca para baixo. Existe um motivo relacionado à forma como ele vive, experiencia e percebe o mundo. Então, você vai perceber que às vezes você trabalhando com estética, você pega todas essas técnicas que você aprendeu aí para levantar o canto da boca, para levantar, e esquece de observar quem é a personalidade por trás do traço. Olha isso. Aí você vai, faz todo um trabalho, ele funciona. Passa 3 meses, o paciente chega para você e tá como? Tudo aqui para baixo de novo. Porque é aquele mesmo estado de humor, aquele mesmo modo de ver o mundo, de agir no mundo, tá ali ainda. E se você tivesse ampliado um pouquinho a sua ideia do seu ato estético, da sua profissão, e tivesse investigando o porquê que aquilo aconteceu e o paciente está naquela situação, talvez você teria uma melhor resposta, um melhor resultado para esse paciente. Teria uma proposta de valor diferente. E isso é muito interessante mesmo. Porque o traço ele fala a respeito da forma como uma pessoa vê, a respeito da forma como uma pessoa age no mundo, tá? E você só vai fazer isso se você tiver a fim de olhar para a sua profissão não como uma coisa meramente técnica, mas saber que você tem que pôr espírito nisso, um espírito para enxergar o outro espírito, uma alma para tocar a outra alma. Porque se você tiver nessa visão mercantilista só, e não estou falando que é errado, gente, você promover seu produto, você trabalhar como tem que se trabalhar no mercado para se posicionar, para vender, não, você tem que fazer isso realmente, mas não só isso. Você tem que entender que na hora que você estiver entendendo outra pessoa, você é um escultor, você está ali para gerar um aspecto estético mais saudável, mais harmônico para aquela pessoa. E tudo isso vai começar na hora que você começar a olhar para a sua vida de uma forma diferente, olhar para o seu ofício de uma forma diferente, olhar para a sua vida de uma forma diferente. Eu te convido aqui a olhar para o seu ofício, para o seu trabalho de uma forma diferente, para a sua carreira. Por quê? Se você dorme 8 horas por dia, trabalha 8 horas por dia, sobra o quê? 4 horas para você
fazer 4, 3, 2 horas, tirando a hora que você tem que comer, fazer suas coisas lá, 3, 2 horas para você fazer o que gosta. Imagina que você passa do seu tempo acordado, do seu tempo de vigília, do seu tempo, a maior parte do seu tempo trabalhando. Imagina se você perde essa oportunidade de se desenvolver. É no trabalho que a gente se desenvolve. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, a nossa relação com o nosso trabalho tem que ser uma relação de construção, de leveza, porque quando você entra neste lugar com o seu trabalho, você consegue levar o teu cliente também numa relação para com a vida melhor, porque a nossa relação com o nosso trabalho está muito relacionado à nossa forma de se relacionar com a vida, tá? Então, esquece esse negócio de ficar colocando na vida, eu tô precisando viver só no final de semana. Sabe que você tá precisando viver? Ou mudar sua forma de se relacionar com o trabalho e com a vida? Será que você está sendo escravo da vida? Ou você está sendo um aliado da vida? São coisas interessantes que a gente tem que se perguntar. Eu sou o criador ou uma vítima da minha vida? Tem que refletir sobre isso. A forma como você lida com a sua vida vai dizer muito a respeito disso. E você não pode falar com um paciente, por exemplo, que tem uma boca muito fina aqui pra dentro, que tem aquele traço de severidade, aquele traço duro, forma de falar da vida dura. Você não pode falar para ele, nossa, tem muita dureza na sua vida. Você fala de uma forma muito dura, desse jeito a boca nunca vai reverter, vai sempre ficar para dentro. Se você vê sua vida como de uma forma muito dura, muito cruel. Entende que você não pode levar o outro num lugar que você não foi? E bem, se você quer falar sobre uma vida, sobre equilíbrio numa vida, uma vida melhor com o teu paciente, porque isso influencia no resultado de tudo que ele vai fazer no corpo dele, você tem que primeiro rever a sua vida. Então, meu convite aqui é, bora lá, como nosso papel de guia, que a gente tem que guiar o nosso paciente numa jornada estética para um corpo mais bonito, para um corpo mais saudável, para um rosto mais bonito, para um rosto mais saudável, eu tenho também que aprender a lidar com a minha vida, com a minha história, porque senão é em vão. Sabe aquele discurso que você fala e não cola? Vira o discurso do médico, que quer guiar o paciente numa jornada que ele não se dispôs a caminhar. Mas bem, como todo médico teve um sonho muito grande de se formar nesse curso, de se formar em medicina, vamos falar a respeito da nossa carreira, porque vai ser muito fácil de você achar os traços estéticos do seu paciente na hora que você aprender a lidar com a sua carreira. É uma carreira linda, é maravilhosa, é assim, gente que trabalha com esse aspecto holístico, humano, da beleza, é tão raro, é tão raro, é tão raro, é tão raro, que fica tranquilo. Não tem muita gente fazendo não, tá bom? Fica tranquilo. Porque muita gente aqui nos cursos fala assim, ai meu Deus do céu, que tá todo mundo fazendo, mas o pessoal não faz alma, gente. Não faz alma. Não se dedica a estudar comportamento, quer aprender um monte de técnica para agir de uma forma como se fosse um tecnólogo de estética lá, repetidor de técnicas e cheio de citações. As pessoas não estão dispostas a fazer alma porque isso dá trabalho. Fazer a alma sem cultivar a sua alma, entendeu? Isso dá muito trabalho, então é muito raro o número de pessoas que trabalham com isso, por isso que eu falo, fica tranquilo, fique em paz, que o mercado carece de pessoas que trabalham com alma dentro da estética, tá bom? E entender que você tem que entregar valor, além daquilo que o paciente está procurando, e se você tem um compromisso social a desempenhar, é esse, tá bom? Se você tem um compromisso, é esse. A gente tem um preconceito muito grande com a palavra trabalho, né? Porque trabalho vem, a origem da palavra vem de tripalho, né? De um instrumento de 3 pontas de tortura, 3 pés de tortura. Então imagina que assim, já está associado com tortura o negócio, o nome do negócio, com obrigação. Então a gente tem uma crença popular que curtir a vida é só o carpe diem, é só a hora que você está descansando. E a forma como a gente lida com o trabalho, essa coisa meio escravocrata que a gente faz, às vezes fazendo despesa demais, às vezes fazendo compromisso demais, que te obriga a ficar num ciclo de ter que entregar muito, de ter que faturar muito. Aí você vai criando uma relação com o trabalho que você se escraviza pelos targets que você coloca para atingir lá dentro e vai perdendo um pouquinho a arte, a magia do negócio, entende? Então, a gente tem que primeiro entrar dentro da ideia, já que a gente está ampliando a ideia do nosso trabalho, que a idealização que o mundo tem a respeito da vida vai ser só o dolce far niente, só o descanso, o repouso, o não fazer nada, o aposento. A gente primeiro já tem que ver que isso aí não é o ideal, a gente está fazendo alguma coisa o tempo inteiro.
E se a gente tem uma relação de amor com o nosso trabalho, você consegue entregar mais por mais tempo e ser mais útil dentro da humanidade, tá? Dentro da sua obrigação principal, que é se desenvolver enquanto ser humano. Esse negócio de não fazer nada, que é aquilo que a gente tanto que procura socialmente, é morrer. Tanto que a gente sabe o número de pessoas que morrem mais ou menos 2 anos depois que se aposenta. Então, vamos lembrar que existe uma necessidade da gente rever a nossa idealização de trabalho, a forma como a gente lida com o trabalho, para poder ter uma entrega muito mais genuína para com o nosso paciente, para com todo mundo que recebe os frutos daquilo que a gente faz. E o homem nasceu para se realizar, mas a realização, ela consiste em trazer para cá o real ideal para a nossa vida, que é uma vida individualizada. E cada dia é uma vida toda, cada dia é uma vida inteira. Se a gente pensa só no que a gente vai fazer no final de semana, a gente esquece a segunda-feira. A gente leva a terça-feira toque de caixa, a gente leva a quarta-feira toque de caixa. Você leva o seu curso que você está fazendo a toque de caixa, se você pensar no dia que você tiver seu diploma. Você leva a sua residência a toque de caixa, se você pensar no dia que você tiver seu consultório. Você leva a toque de caixa as coisas e deixa de aproveitar. E a oportunidade que você tem de deixar a sua identidade no que você faz, ela envolve o momento presente. A relação que você tem com cada dia, com colocar vida em cada dia. Daí trazendo um pouquinho do profeta pra gente. Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra, pois ser indolente é se tornar estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, porque toda a vida se manifesta por ritmo. E o ritmo da vida está baseado no crescimento e no desenvolvimento humano. Então, sim, é desenvolvimento de valores e virtudes através da busca nossa por nossos sonhos. Então, a gente tem que sonhar sim. Você tem que sonhar com o tipo de consultório que você quer ter, com o tipo de vida que você quer ter, o tipo de relacionamento médico-paciente que você quer ter e com as habilidades que você tem que constituir no meio dessa jornada para chegar neste lugar. Essa é uma forma de você lidar com o processo de amadurecimento e com os desafios que vão vir dentro do consultório, do resultado que não sai do jeito que você queria, de uma forma positiva, vendo que aquilo tudo é parte do seu processo de crescimento. E quando a gente vibra conforme aquilo que a gente corresponde, conforme o crescimento que a gente tem que desenvolver, todas as coisas começam a dar certo. Aí vocês já ouviram aquela frase, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você ama o seu trabalho, se você ama a forma como você foi incumbido de trabalhar, porque se você trabalha com beleza, você tem que se desenvolver de uma forma artística, não é? Até o nome do meu fellow é l'artisan, porque assim, você tem que se desenvolver de uma forma artística se você quer trabalhar com beleza, para fazer arte, certo? Se você se dispõe a trabalhar com isso e você vibra corretamente isso, todas as coisas vão cooperar para o seu processo de formação. Todas as coisas vão cooperar quando você tem como alvo de resultado para o seu paciente a entrega do valor que ele te procurou. Um resultado estético, um resultado mais saudável. E precisamos ter identidade. Ter identidade é vibrar conforme aquilo que lhe cabe. Então, se te foi colocado um sonho, honre o sonho. Não cristalize esse sonho. Honra seu sonho, corre atrás dele, ganhando as habilidades necessárias e não só buscando o resultado que o sonho te dá, mas buscando as habilidades que são necessárias para a conquista daquilo que você sonha. Isso é a alma humana se projetando e te dando a direção do lugar que você tem que ir. E precisamos ter identidade. Vibrar segundo a nossa natureza. Para ter identidade, o Luc Ferry fala uma coisa muito interessante. Nós precisamos de lembrar de onde viemos. E daí eu vejo uma coisa muito frequente com muita gente dentro da estética médica e dentro de outras áreas também, que é mentir seu passado. Começa a fantasiar, falar de vivências de uma forma enganosa, mentir de onde veio, de como foi, e vai agregando mentira e se esquece de onde veio. Quem não tem a memória de onde veio, esquece para onde está indo. E daí a carreira começa a sucumbir. Lembra que essa aula que eu estou dando aqui para vocês é de carreira e valor pessoal, né? E parte do valor pessoal, da nossa autoestima, está ligada à nossa autoeficiência, ao desenvolvimento daquilo que viemos fazer. E o contato com a finitude da vida. Para você aproveitar cada dia que você tem que saber que está morrendo. Então ele fala muito, Luc Ferry, a respeito da identidade, e que a nossa identidade é baseada principalmente nesses dois princípios.
a ideia de finitude da vida, saber que você está morrendo, então entrega seu melhor hoje. Que todo dia é menos um dia. E a lembrança de onde você veio, porque só assim você sabe para onde você está indo. Quem não lembra de onde veio se perde no caminho. E daí fica tão triste a vida, e daí entra a coisa mais perigosa, que a moral de toda essa aula que eu estou dando hoje aqui com vocês é... A moral, ó. O meu intuito é trazer vida para o momento de trabalho. É que você coloque vida no seu momento de trabalho. Por quê? Porque o trabalho que entra naquela coisa só mecânica, ele perde vida. E aí você perde vida, você deixa de pôr vida. Não é só sua vida que deixa de ser nutrida, você deixa de dar vida para os outros. Porque amor é vida. Amor é vida. E colocar amor no trabalho, você tem que desenvolver um relacionamento diferente com o trabalho. Não dá pra você trabalhar igual todo mundo trabalha, igual a grande maioria trabalha. Não dá pra ter um aspecto coletivo de percepção do trabalho. Não dá, gente. Se você quer ter sucesso, se você quer encarar a sua vida, a sua carreira de uma forma bonita, entendendo a vida como companheira, como perfeita professora, você tem que ter identidade, você tem que pôr vida no seu trabalho. Para isso, me ajuda a ampliar a sua ideia de trabalho. Isso é fundamental para garantir o sucesso que você tanto deseja, que às vezes vai vir de formas diferentes do que você planeja, se você tiver de coração aberto. Porque uma coisa que a gente sabe fazer é desejar as coisas por caminhos errados, tá? Então, assim, você tem que estar aliado com a Senhora Vida, porque ela vai te dizendo qual é o caminho certo para você ir. Foca no seu sonho, disposto a caminhar os caminhos que a vida colocar na sua frente. Assim como Ulisses. Ulisses tinha Ítaca, né? Lá na Odisseia, o Odisseu, né? Ele tinha Ítaca na cabeça dele. Demorou 10 anos para voltar para casa. Porque a vida foi colocando ele, vai para um lado, vai para o outro, aí quebra barco, aí vem Ciclope, aí vem isso, aí vem outro desafio, mas ele não esquecia para onde ele estava indo, de onde ele veio. Por isso, ele lembrava para onde ele estava indo. É muito fácil no meio do caminho a gente se encantar por outras coisas. Por valores que você nem imaginava que ia ganhar e de repente vira suas ambições, por gastos de energia psíquica dentro de outras coisas para pertencer a outros grupos. E é normal você se seduzir e esquecer para onde você está indo. E no momento que você esquece para onde você estava indo, é o momento que eu te garanto, você esqueceu de onde você veio. Quando você esquece de onde você veio, perdeu sua identidade. Cuidado, vigia com isso, porque você está lidando com uma especialidade que é muito linda. Você trabalha com a identidade dos outros. Então você tem que ter um coração muito conectado à sua identidade enquanto profissional. Para você garantir que você está dando o seu melhor pela identidade do seu paciente. E parte da nossa identidade vem disso. Saber de onde vim para lembrar para onde eu estou indo. Com a ideia de finitude coladinha. Quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo quando tudo mais canta em uníssono? A falta de sentido do deslocamento. Se tudo na natureza toca em uníssono, quem quer ser um caniço mudo? Quando a gente trabalha fazendo música, fazendo arte, em harmonia com toda a natureza, que nos lembra que o nosso papel de seres humanos não é andar em direção ao próprio ventre. Quem fica se preocupando só com perpetuação da espécie e a sobrevivência é animal, tá? Nós temos instintos, mas o instinto mais humano que existe é o instinto de desenvolvimento. E você tem que lembrar disso toda hora, porque você está trabalhando com desenvolvimento estético, entende? A missão de vida de todas as pessoas é desenvolver a si mesmo. Então, peraí, tem uma máxima aqui que vai gerar beleza em todas as pessoas ao seu redor. Na minha opinião, todo médico que trabalha com estética tinha que conhecer de filosofia. Porque isso traz um impacto direto a respeito de propósito de vida dos seus pacientes, a respeito de propósito de vida da sua própria vida. E é o que faz com que a gente reflita a respeito desses sonhos quadrados e condicionados que a gente sai vivendo, que faz a gente ser mais do mesmo, entende? Quando é festa, você está correndo atrás do próprio rabo para sustentar uma coisa que você nem queria, só porque você deixou de lembrar de onde você veio e para onde você está indo. Você se perde no meio do caminho,
nas seduções das feiticeiras. E você é um poço enriquecedor dos dons da vida. Não se esqueça disso. A vida passa através de você para ser enriquecida. E os dons que a gente recebe são para ser multiplicados, enriquecidos e não o contrário. Não é só para você reter os dons que a vida te deu, mas para você enriquecer e deixar de herança para toda a humanidade. Se eu estou aqui falando sobre isso com vocês é porque eu tenho vários professores dos quais eu herdei todas essas coisas, que eu fui pegando um pouco de um pouco de outro, professores vivos, outros desencarnados, uns que eu estou lendo em livro, outros mestres que eu vi vídeo, outros que eu assisti vídeo no YouTube, outros que eu assisti de podcast, mas assim, é herança que alguém deixou para a humanidade a partir da elaboração de conteúdos. Eles enriqueceram o dom e deixaram de herança. Esse é o propósito da gente, enriquecer, não deixar a nossa vida ficar em vão. Você pega uma técnica, aprende uma técnica e enriquece com o olhar da sua alma na hora que você for tocar um paciente. Peraí, você aprendeu a moldar um abdômen, que fica lindíssimo. Tu ensina a técnica de escultura corporal, curso que tu vai ter que ensinar, desenha um abdômen, o paciente sai com o abdômen com um tanquinho feito. Mas peraí, tem muita coisa que é sua alma que vai te direcionar, aquela paciente que não gosta tanto de definição, você vai trazer o volume mais pro centro para deixar ela mais com a cintura fina. Já tem aquela outra que ama um oblíquo, que ama um padrão masculino de beleza. E aí a sua conexão com o paciente é uma conexão de alma que vai te dizer para onde ir, como ajustar o passo da técnica que você aprender. É a alma que fala isso. E uma coisa muito interessante é que Khalil relaciona o trabalho com o amor. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que, quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando este sonho nasceu. E, apegando-vos ao trabalho, estareis, na verdade, amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Como diz Platão, gente, a melhor coisa que você pode fazer para quem você ama é crescer como ser humano. Você crescer como ser humano. Porque aí você vira um referencial. Essa é a nossa missão aqui. Nos desenvolver enquanto seres humanos. E daí você vai agregar, vai gerar herança para a humanidade. O dom da vida que passou por você, para que você desenvolva esse relacionamento com o seu trabalho, que você está construindo a si mesmo, e ajudando o seu paciente a construir a melhor imagem dele, a se perceber melhor, como quando chega um paciente extremamente acanhado, a voz para dentro, aquele queixinho lá atrás, e você percebe que ele está precisando de uma energia yang, de avanço para a vida, e que para aquele paciente um traço de força, de terço inferior, pode fazer toda a diferença, e você tocado por isso, que não é só uma percepção técnica, envolve espírito, você sugestiona esse tipo de tratamento e o paciente olha para o símbolo daquele terço inferior e se sente empoderado, ele se sente crescer, ele sente ter voz para colocar para fora aquilo que ele queria, com a energia desse traço que você criou, pá! Você está entendendo sua missão. Você está se apegando ao seu trabalho e permitindo desenvolver o seu trabalho. E a melhor coisa que você faz para quem você ama é se desenvolver enquanto ser humano. É ganhar essas habilidades, essa sensibilidade para fora da caixinha que a alma vai produzindo dentro de você. Você pega o conhecimento técnico e atrela a ele a alma, o espírito. E daí a arte acontece. Ser referencial. Porque você vai ser referencial de tudo que você vai fazer. Sua relação com o seu corpo vai dizer muito sobre a relação do corpo que você vai promover com o seu paciente. Sua relação com o seu sono vai dizer muito sobre a relação do sono que você vai promover junto ao seu paciente. A sua relação com a água que você bebe vai dizer muito a respeito da orientação de água que você vai dar para o teu paciente tomar. Não se esqueça, você ensina mais, muito mais pelo exemplo que você dá. Repense sua profissão e a relação que você tem com ela. Quem não se compromete a pensar, já está comprometido com a pior das causas, a causa dos alienados.
tá? Então, faça a experiência de refletir. Reflita seu trabalho, reflita sua vida. Pensa bem, porque toda hora que você está trabalhando, você está pondo um pouquinho de você dentro daquele rosto. Toda hora que você está trabalhando, que você está fazendo qualquer coisa, uma comida que você estiver cozinhando, você está pondo um pouco de você. As pessoas que comerem daquela comida vão experienciar, vão experimentar um pouco do que você pensava e do que você sentia. Então, o resultado que você está colocando naquele bumbum que você está esculpindo, naquela coxa, naquele rosto, vai ter um pouco de você dentro dele. Então, presta muita atenção nisso. Você está deixando um pouco de você como um artista, que eu estou te tratando como um artista, porque assim, para viver a vida a gente tem que viver com arte, tem que executar nosso trabalho com arte. Você está deixando um pouco de você em tudo que você faz. Pense bem a respeito disso. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. A vida é escuridão até que venha um impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. O trabalho é construtivo a partir do momento que há amor no trabalho. E eu quero aqui trabalhar um pouquinho essa ideia de amor, porque a gente tem socialmente uma ideia de amor, aquela coisa melosa. Eu te amo, eu te chamo, aquela coisa pegajosa, melosa, tá? Amor é vida, gente. Amor é vida. A única forma da gente criar vida no nosso trabalho é entendendo que eu preciso pôr amor no trabalho. E não é ser meloso com o trabalho, escrever, trabalho eu te amo, clínica eu te adoro. Não, não é nada disso. É o que você pensa e você sente naquilo que você está fazendo. Isso dura. Os objetos, se você criar uma xícara, essa xícara vai acabar. Os objetos que você queria com o seu trabalho, eles acabam. O preenchedor que você injeta, ele acaba. Mas o amor que você colocou naquilo que você estava fazendo, isso não acaba. Isso transforma. Tem muito mais do que o poder só de impactar o outro, mas de transformar o outro. E é isso que a gente está buscando. É isso que a gente está buscando dentro do nosso ofício. Percebe que quando você vai trabalhando o seu trabalho com essa seriedade, vai refletindo, repensando o seu trabalho com essa seriedade, você começa a virar um agente multiplicador do milagre. Porque o milagre, ele é exercido pelo amor, porque Deus é amor, gente. Simplificando as coisas, Deus é vida, Deus é amor. É muito mais fácil de você lidar com isso, simplificando as ideias. Tirando essas turbulências, essas coisas loucas aí, você está trabalhando uma relação sua com o milagre da vida, que é o amor. Deixamos impregnados um pouco de nós em tudo que fazemos. Então, sim, por que eu tenho que ficar aqui refletindo com você a respeito do seu ofício? Porque você está deixando um pouquinho de você em tudo que você faz. Pensa na qualidade do que você está deixando. Pensa bem, calcula. Calcula a qualidade do serviço que você está deixando ou do desserviço que você está deixando. O seu trabalho é uma herança para a humanidade, do mesmo jeito que eu herdei muita coisa de muitas pessoas para estar aqui dividindo isso com vocês. Muita noção de luz e sombra que eu tive, muita noção de toda essa filosofia que eu estou trazendo aqui para você, vem de grandes professores, de grandes mestres. Agora pensa, o que você está deixando para frente? Um tanto de dinheiro guardado, uma casa, tudo isso vai desaparecer e não vão nem lembrar mais de você. Você tem uma função aqui, que é como um porto de enriquecimento dos dons da vida. E é muito massa trabalhar desse jeito. Se sentir útil desse jeito é muito massa. É muito poderoso, dá vontade de fazer as coisas. Dá vontade de fazer. Você vai lá, você trabalha, você dá uma aula de 10 horas de aula. Você assim, desliga, você está até desmontado. Mas na hora passou tanta energia, vibrou tanta coisa, transformou tanta gente. Porque há amor. Não é só dar impacto. Uma pessoa muito cheia de técnica, ela pode dar muito impacto na vida dos outros, o trabalho dela. A xícara belíssima, cheia de técnica. Mas se não tiver amor, não tem agente de transformação. E a beleza transforma porque ela é a linguagem de Deus. E se você se compromete com a linguagem de Deus, milagre acontece, viu bem?
o milagre acontece. Aí você vai ver que você fica um ponto fora da curva. Isso vai ser extraordinário. Totalmente diferente daquele professor frustrado da faculdade, da pós-graduação. Sabe aquele povo que fica reclamando da medicina, que reclama da profissão? Ô, povo azedo da merda. Não escute. Não escute. Não é referência pra você. Sabe aquela sua amiga que você não trocaria de lugar com ela? Não escute. Não fale da sua vida. Só peça conselhos. Só escute conselhos de quem você trocaria de lugar. Ah, você trocaria de lugar com a sua mãe? Com a sua prima? Então pede conselho para elas. Se não, esquece a boquinha de siri, reflexão, pede a Deus, pede pro oráculo, pede porque você quiser. Mas cuidado, vocês ficam se aconselhando aí com quem não deve, depois tem a vida que não quer. Vai reclamar pra quê? Né? Só falando. E o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. E se você tira o amor da equação, você entra numa vida de sobrevivência brutal. Brutal. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu amo muito o que eu faço, mas por vezes acontecem coisas e às vezes algum sonho, alguma ação nossa, ela é frustrada. E frente à frustração, é muito fácil você entrar no mood de sobrevivência, que é o mood usual das pessoas. Se você não orar e vigiar, você vai entrar no mood de sobrevivência, especialmente quando você estiver frustrado, quando você estiver cansado. E daí, nesse momento que o amor sai da equação, você entra numa sobrevivência brutal. E é impossível existir vida num ambiente sem amor. Porque sem amor o ambiente não é propício para a vida. E nós não estamos adaptados a viver dessa forma. Nós não estamos adaptados a viver sem amor. Então quando você tira o amor da equação, já não é mais um ambiente para se viver. E as coisas começam a murchar. Ai, tá entendendo essa imagem que eu tô deixando pra você? As coisas começam a murchar. E é assim, quando você entra lá no pronto-socorro, vai dar um plantão, você entra numa escola pra dar uma aula e o povo tá assim, ó, consumidos, sabe, entrando no chão, virando um com pó. Tá faltando amor. Quando você tira amor da equação, você entra no modo de sobrevivência de uma forma brutal, começa a vida a se extinguir daquilo que você tá fazendo. Pessoal, quem quiser deixar algum comentário, só colocar, não precisa comentar a reflexão, mas comente suas dúvidas lá que eu faço questão de responder. Porque amor é vida. E é impossível distinguir o belo do saudável, todo mundo sabe disso, eu canso de falar. Então o paciente te procura para você fazer o rosto dele, estou aqui falando, uma aula para médicos que trabalham com estética ou que pretendem trabalhar. O mais alto grau de beleza que você pode atingir é a maior proximidade de um aspecto de saúde. E se é impossível distinguir o belo do saudável, peraí, o saudável é aquilo que emana vida. Ah, então traços de amorosidade tendem a não sair de moda. Percebe o poder que existe por trás disso? Que a gente toca na alma, a gente faz a alma se manifestar. Gente, é muito mágico, é muito lindo trabalhar assim. Colocando amor na equação, você garante vida e disposição. Porque é necessário muita vida e disposição para lidar com as frustrações, para lidar com as vicissitudes. O amor é saúde, o amor é força, o amor é justiça, o amor é aquilo que nutre. Então, na hora que você coloca amor nas coisas que você faz, começa a nascer um aspecto nutritivo por trás disso. E isso é muito massa. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura. É recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer seus frutos. É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. Você coloca um pouco de você em tudo que você faz. Por isso, eu insisto, se você quer fazer pacientes bonitos, se você quer ter sucesso naquilo que você faz, você tem que lembrar de cuidar de você, da sua mente, da sua relação com o seu trabalho, da sua relação interpessoal, intrapessoal. Tem que pensar em a qualidade daquilo que você está deixando, aquele tanto de você. Então, cuidar de você é cuidar do teu trabalho. Cuidar de você é cuidar do seu paciente.
Cuidar de você é cuidar do mundo. Muitas vezes ouvi-vos dizer, como se estivesses falando no sono, aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. Mais uma vez a nobreza do artista. E aquele que agarra o arco-íris e estende na tela em formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para os nossos pés. Aquilo que gera beleza, que gera justiça, que gera saúde é o mais nobre dos ofícios. A arte, aquilo que nos inspira, aquilo que toca o nosso coração, que nos transforma, mas que para isso tem que ser feito com amor. Porque só de técnica não basta. É por isso que eu insisto com os meus alunos dentro do Inner Work que a gente faz dentro do Fellow. Foca no seu desenvolvimento, na reflexão. O instinto mais humano que existe é um instinto religioso, e não no sentido de religare, mas no sentido de reledgere, de reler, de revisitar aquilo que você pensa, de revisitar onde você se frustrou, para editar e para melhorar aquilo que você vai deixar de herança para os demais. Isso é um instinto mais humano. Porque é papel do humano editar a herança que vai deixar na Terra. E você que é médico, preste muita atenção. Você ainda tem um papel de guia para guiar o teu paciente numa estrada, tirá-lo de um lugar e levar a outro, mas você só vai guiar para onde você foi. Sim, e vou te dizer mais, para não entrar numa crise de sentido, você tem que cuidar muito bem dessa caminhada que você está ensinando o outro a ir. Porque o outro sabe quando você está dizendo a verdade, quando você não está dizendo a verdade a respeito do melhor caminho a seguir. Se você fala para um paciente lá que está tendo resistência para trabalhar os elevadores, aquela cara de cansado permanente de quem briga com a vida, e você fala com ele que ele tem que ter uma relação mais doce com a vida, lidar melhor com a frustração, ele sabe na mesma hora se você está falando uma balela que você escutou, ou se você também está nessa jornada e já descobriu que você se torna mais bonito quando você aprende a lidar com as suas frustrações. Compreende o tanto que é sério a forma como você lida com a sua vida? Porque você está ajudando o outro, guiando o outro num processo, através do exemplo que você dá. Pensa a respeito disso, você não precisa falar nada. Está no teu corpo vibracional as experiências que você vive. Porém, eu vos digo, não no sono, mas em pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das hastes da relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pela sua ternura. Aquele que sabe empenhar ternura naquilo que faz, gera o maior aspecto de saúde em tudo que emprega. Ternura é um fator maravilhoso, poderoso dentro do ato estético, dentro do ato de toda a vida. Tudo que você faz, que você coloca ternura, doçura, a coisa mais suave, mais fácil de engolir e transformar. O trabalho é amor feito visível. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, melhor seria que abandonasse vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo, a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. E se você considerar aquilo que você faz fica impregnado do que você é, ele vale melhor que você não trabalhe se você não trabalha com alegria. Porque o trabalho é o amor feito visível. Melhor que você não trabalhe e peça esmolas do que trabalhar com esse aspecto de escassez e de dureza e de medo que gera frutos nesse lugar e associa e agrega para a comunidade o que esses aspectos da Matrix, que é uma cara de sofrimento, de dor, de luta contra a vida, sabe? Essa coisa de imediatismo, essa coisa louca dessa vida sem sentido. Quando você faz uma coisa nessa vibração baixa, é melhor que você não tivesse feito. Agora imagina você fazendo isso, aplicando injetáveis, consultando pessoas, tocando pessoas. É muito sério, gente. É muito sério. Por isso que eu acho que esse pedaço do profeta é fundamental para o médico. É fundamental. Poxa, qualquer profissional de saúde devia saber disso, né, gente? As coisas ficam impregnadas do estado de espírito com que as construímos. Pois, se cozerdes o pão com indiferença,
cozereis um pão amargo, que satisfaz só metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho seu veneno. Cuidado com o que você está vibrando na hora que você vai trabalhar. Todas as coisas que você faz ficam impregnadas de você. Por isso que eu insisto. E às vezes tem gente que me vê lá no Instagram e não entende. Mas peraí, você não é dermato? Ah, mas você não faz procedimento estético? Por que você está falando de filosofia? Porque se você não aprende a lidar com você mesmo, com os seus medos, com as suas angústias, com a sua jornada, você vai falhar na hora de fazer seu procedimento com o seu paciente. Na hora de tratar seu paciente, você vai falhar. Porque você é também um guia, você não é só um injetor. Você é um guia, um promotor de beleza. Você trabalha com a mensagem de Deus, que é a mensagem da coerência. Então, você quer ser um grande injetor, ter sucesso na sua carreira? Aprenda a olhar para dentro. Aprenda a olhar para dentro e se desenvolver enquanto ser humano. O seu papel de se desenvolver, de agregar, de enriquecer os dons da vida. Esse é seu papel. E ainda que canteis como os anjos, se não tiver desamor no canto, tapais os ouvidos do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Não adianta ter técnica impecável e não colocar o coração naquilo que faz. A obra será incompleta e vai passar e será esquecida e vai perder o sentido. E quando perde o sentido, começa todas as neuroses. Todas as neuroses nascem da falta de sentido, pelo menos as mais graves. Se não há coração, pode até gerar um impacto. Sabe aquela coisa tecnicamente muito bem feita? Gera impacto, mas não gera transformação. Trabalhar com beleza de verdade precisa de transformação. Porque se eu não transformo a forma de pensar, sentir e agir, o traço permanece o mesmo. O traço não muda, ele volta. O resultado não dura. E o trabalho ele é transformador para quem pratica e para quem se beneficia do trabalho. O trabalho é a construção de si próprio através do exemplo. Nos dá a oportunidade de inspirar o outro enquanto a gente trabalha na gente mesmo. Nossa relação com o trabalho enquanto escultores de homens e almas é lindo, é maravilhoso e torna a vida doce, porque tem que ter ternura nele. Quem nos escraviza é nós mesmos, pela maneira com que fazemos as coisas. Qualquer grande trabalho, até o trabalho com aquele sonho que você sonhou, com aquele curso que você tanto sonhou em fazer, pode te escravizar. Se você não aprender, se você não ampliar a sua forma de lidar com ele, você vai acabar lidando com o seu trabalho como a maior parte dos profissionais frustrados lidam. Porque você vai deixar os pensamentos de medo, escassez, concorrência, hierarquia entrar na sua cabeça e te escravizar. Então, pensem a respeito disso. Qualquer sonho pode virar escravidão pela forma como você lida com ele. O meu convite para você é lidar com o seu sonho como um realizador de sonho. Olhar para a sua carreira, para a sua profissão que está ligado à sua autoestima, como quem lida com a coisa mais bonita da vida. Lembrando que você tem que gerar valor para você e para a humanidade, para todos os seus pacientes. Eu te convido a estar comigo no meu fellow, nos meus cursos, no curso extensivo, no curso de escultura corporal, que eu trago essa visão diferenciada da forma como a gente esculpe beleza no estado da arte, envolvendo o espírito. Mas para isso, de antemão, eu já te convido a começar a lidar com a tua vida de uma forma diferente. O seu trabalho tem que ter relação com amor. Porque onde não há amor, a sobrevivência de uma forma brutal existe. E daí você entra naquela mecanicidade de lidar com a vida de uma forma baseada somente em resultado e não com ganho de habilidades. E a gente está num momento de transição planetária, para um estado de consciência muito mais bonito, muito mais leve, muito mais próspero. E eu conto com você para estar comigo nessa jornada. Quem quiser saber mais sobre os meus cursos, fiquem à vontade, minha equipe está de plantão aqui para falar com vocês. E eu te desafio desde já a colocar essa magia, a colocar vida no mundo.
Colocar vida no seu trabalho, na forma como você lida com o seu trabalho. Colocar vida, porque amor é vida. E veja o potencial estético, o potencial de gerar vida que isso vai te trazer. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero ver vocês de novo em breve. Boa noite, pessoal.